tão satânico, porque o primeiro pecador, um anjo, rebelou contra o nosso Deus. Portanto, eu quero dar graças a Deus o privilégio de abrir a palavra e meditar juntos com os irmãos, para que nós possamos entender, talvez, com a ajuda do Senhor, mais um pouco sobre esse pedido da oração dominical. Pai, não nos usas para a tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, do pecado, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis para a glória de nosso Deus. Então nós vamos abrir a palavra para um texto bastante conhecido, para ler o que a Bíblia tem a dizer sobre o pecado. Efésios capítulo 4, começando a leitura no versículo 17 e lendo até o versículo 5 do capítulo 5. Nas igrejas batistas, que eu tenho muito mais experiência, gosto de ficar em pé. Os irmãos fariam isso para mim? Muito obrigado. Acompanhando a leitura da palavra. Efésios 4, 17. Carta de Paulo aos Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e a toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei isto, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos orar. Senhor, pelo Espírito Santo, enche nossas vidas com Tua santa palavra. Ensina-nos, ó Deus,
para que nós possamos andar em amor e andar perspicazmente para que não tropecemos, nem caiamos na tentação. Abençoa o teu povo, Senhor. Faça, ó Deus, que nos tornemos amantes da santidade, para que sejamos recriados na imagem de Cristo, Senhor. Porque rogamos em seu bendito nome. Amém. Podeis vos assentar. Meus senhores, há uns poucos dias atrás, um parente de um amigo nosso em São Paulo chegou num bar da cidade, viu um rapaz lá, pegou ele pela mão, tirou ele fora do bar, o baleou e matou na hora. Mas depois ele estava andando de motocicleta, perdeu o controle, entrou atrás de um ônibus e ficou decapitado. O mesmo assassino, dentro de apenas uma semana, estava diante do seu Senhor. Não há ninguém aqui que tem dificuldade em entender que aquilo que esse moço fez era pecado. Há certas práticas, há certas atividades que todos nós chamamos de pecado. Isto é, se não formos pessoas muito modernas e sofisticadas. Porque o mundo moderno, o mundo do psiquiatra, por exemplo, o Dr. Carlos Menninger, o mais reconhecido psiquiatra do mundo, de uma clínica de Topeka, na Kansas, ele disse que na psiquiatria, onde a gente tenta ajudar as pessoas a voltar à normalidade, o pecado simplesmente sumiu da terra. Pela graça de Deus, homens como E. Scott Peck acaba de escrever um livro, um dos mais conhecidos psiquiatras da outra América, chamado O Povo do Mal, isto é, o povo do pecado. Amados irmãos, esta noite, eu gostaria com todo o meu coração, primeiramente, poder definir o que é pecado, mostrar como ela funciona na sua vida, como funciona em minha vida, e que nós saibamos também esta noite qual é a solução do pecado na sua vida. Que é, afinal das contas, pecado? Pecado, em uma definição simples, é tudo que for em desacordo com a vontade de Deus. Tudo que Deus não gosta é pecado. Tudo que não for de acordo com sua santa lei é pecado. Mas pecado é mais do que isso. A palavra hamartia em grego significa errar o alvo. Pecado não é somente transgredir a lei. Pecado também é não alcançar o que Deus manda que nós façamos. Pecado, amados irmãos, é muito mais do que isso. Pecado é um estado de espírito. Nós, já há muitos séculos, temos no vocabulário cristão a frase pecado original. Pecado original é o pecado que nós somos. Lembrem do texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus fez com que Jesus se torne pecado por nós. Jesus tomou sobre si, imputado sobre ele, nossa pecaminosa. Amados irmãos, pecado é tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos torna incapaz de comunicar com Deus, de ouvir a sua voz, de chegar à sua santa presença e viver na sua comunhão. Pecado é negligência, amados irmãos. Pecado é omissão de tudo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem,
dar alguma ajuda a alguma pessoa, mas eu não faço. Sou egoísta. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando, assim diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa capacidade, força. Amados irmãos, não há nenhuma pessoa fora de Jesus Cristo que tenha guardado esse mandamento. Todos nós somos pecadores. Essa falta de amor pelo Senhor de todo o coração é nossa pecaminosidade. Na hora que Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles deixaram de amar a Deus como deveriam amar. Há um pecado que os crentes cometem, alguns aqui estão cometendo esta noite. Eles estão vivendo com falta de amor pelo Senhor, já perderam o seu primeiro amor. Isto é uma falha, é um pecado, uma transgressão do primeiro mandamento. Encontramos que a igreja de Éfeso, uma igreja inteira, tinha caído do seu primeiro amor. Cair do primeiro amor normalmente significa cair na negligência da oração, na negligência da meditação na palavra, dia e noite, como o grande salmista fala no primeiro salmo, e como Deus mandou para Josué que ele medita dia e noite na palavra do Senhor. Em vez de meditar na palavra, quem perdeu o seu primeiro amor, negligencia a palavra para ligar a televisão, para conversar com os seus amiguinhos, para ler aquelas revistas com quadrinhos, ou às vezes coisas bem piores. Pecado de negligenciar nossa comunhão e nosso amor pelo Senhor. Tal como um casamento, que uma pessoa que casou com uma mulher promete amar aquela mulher até morrer, mas depois de alguns meses, 1 ano, 2 anos, nem conversa mais, só vivem debaixo do mesmo telhado. Por quê? Porque perdeu seu primeiro amor. Mas pecado é mais do que negligência, pecado é mais do que omissão, pecado é muito mais do que perder o primeiro amor. Pecado é, segundo o texto que nós acabamos de ler, pecado é algo dentro de nós. É aquele processo como se fosse um computador interno que vai gerando pecado constantemente pela maneira que pensa. Que estranho coração que produz pecado. Todo coração gerador de pecado, como usina elétrica gera eletricidade. Jesus Cristo falou para os seus discípulos, Mateus 15, se os irmãos têm as suas Bíblias, as seguintes tristes palavras sobre a fossa negra do coração de cada um de nós. Não é só o coração do incrédulo, não. Coração carnal, pecaminoso, adâmico, porque do coração procede maus desígnios. Versículo 19 de Mateus 15. Maus planos, planos para lesar um amigo, um colega, um parceiro, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o Jesus para os seus discípulos. Uma vez, um senhor, conversando com certa amargura sobre a sua esposa, ele era um grande industrial, disse que a minha esposa também é industrial. Mas eu não sabia disso. Como é isso que ela é industrial? O que ela fabrica?
ela fabrica tristeza. Amados irmãos, o coração fabrica pecado. Seu coração, meu coração, constantemente fabricando planos errados, pensamentos pecaminosos, iniquidade, rebelião. Satanás, que joga combustível no motor do seu íntimo para produzir mais pecado. Aqui no texto de Efésios nós encontramos uma exortação tão gloriosa, para que não andeis como também andam os gentios. Será que o crente não pode andar com o gentio? Pode, absolutamente pode. Como que ele anda? Na vaidade do seu pensamento. Os irmãos sabem o que é vaidade? Vaidade é gastar suas energias mentais sem nenhum proveito, sem nenhum valor. Gastar o seu tempo, em vez de estar orando quando estão esperando o farol mudar, deixe o tempo passar sem pensar nada. Sentar no ônibus e deixar os minutos passar com pensamentos totalmente sem valor algum. Vaidade significa aquilo que é oco, sem valor, como aquela loja de sapatos. Durante o fim de semana, entraram os ladrões, em vez de levarem as caixas e os sapatos, só tiraram os sapatos, levando todos, milhares de sapatos, deixaram a loja vazia, cheia de caixas. Segunda-feira, lá começam a chegar os primeiros fregueses, os vendedores estão todos aí com aquele entusiasmo maravilhoso do vendedor, né? Chega o primeiro freguês, quer um sapato como esse aí. Ah, temos exatamente o que é. Lá, tira a caixa, leve. Que é isso? Depois ele procurou outro sapato, noutra caixa vazia. E ele fica cada vez mais perturbado, todas as caixas estão vazias. E ele chega ao gerente e diz: senhor gerente, nós estamos muito mal. Parece que todas as caixas de sapatos estão vazios. Amados irmãos, muitas cabeças vazias, pela vaidade do pensamento. Isso é pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos comprar para fora, capítulo 5, versículo 17, para buscar para fora, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, usando sua mente, usando os seus olhos para ler os melhores livros, para que sua mente, que é um computador, tenha as melhores ideias e pensamentos para poder passar para os outros e para glorificar o seu Senhor. Pecado é vaidade de pensamento, pensamento valorizando o mundo, quando o mundo não tem valor, pelo menos não as coisas do mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 16, 17, 15, não ameis ao mundo, nem as coisas que estão no mundo. O mundo é como aquela loja, em que alguns senhores brincalhões entraram durante o fim de semana, mudaram todos os preços da loja. Colocaram um automóvel 20 cruzados. Colocaram, não valia nada, colocaram 5.000 cruzados. Mudaram todas as etiquetas. E os irmãos não vão acreditar que passaram 4 horas até os vendedores reconhecerem que todos os preços estavam errados. Meus irmãos, a televisão, os jornais, as conversas mostram a vaidade de nosso tempo, tendo mudado os valores, de maneira que o céu não vale nada. Disse C.S. Lewis: sai para a rua, ofereça para qualquer pessoa que anda na rua
um restaurante, uma refeição num bom restaurante, ou oferece para ele o céu, qual que vai escolher? Um bom almoço, em troca do próprio céu. Amados irmãos, isso é vaidade. E não é somente o mundano que anda na vaidade dos seus pensamentos. É o crente que fica almejando, que fica querendo coisas, em vez de querer ao Senhor, Criador das coisas. Segundo lugar, pecado, segundo o texto, é obscurecimento. É quando o coração fica debaixo do penumbra, como aquele eclipse da lua que alguns saíram para ver outra noite. Viram como a lua ficou obscurecida. O coração começa a cair debaixo da escuridão do pensamento e as atitudes do mundo. Quando a gente começa a viver escondendo certos segredos que nós não compartilhamos por ninguém. Por quê? Porque nossos corações estão guardando certos fatos que nós não queremos confessar para pessoa alguma. Pecado, irmãos, confessai os vossos pecados uns aos outros e assim recebam perdão. O mundano guarda os seus segredos, o cristão confessa os seus pecados. Obscurecidos de entendimento. Terceiro, pecado é ficar alheio à vida de Deus. É como filho de uma casa, de uma família, que nunca volta para casa, não quer saber o que está acontecendo na sua família. Ele vive alheio à vida de sua família. É como o crente que aceita Jesus Cristo, como alguns já aceitaram esta noite, mas ele nunca mais quer saber de Cristo. Não quer viver essa vida em comunhão com o seu Senhor. Ele não quer ficar aprendendo de sua palavra. Como o pastor Caio Fábio, que depois da sua conversão, leu a Bíblia no primeiro ano 5 vezes. Estava tão interessado em ficar assim grudado à vida de Deus. O mundano, o pecador, ele não quer saber da vida de Deus. Disse C.S. Lewis, né? Que quando chega o seu pecador, não foi santificado, não se converteu, mas ele chega no céu, por acaso, né? Um grande acidente de ônibus, ele chega lá, qual é o seu grande interesse? Em fugir. Fugir mais longe possível. Que ele não aguenta o céu. Seu lugar de absoluta pureza. O seu lugar cristalino. E ele é uma pessoa com coração oscuro. Um coração que não quer ter nada de comunhão com Deus. Muito melhor comunicar com o diabo, como os espíritas, como os umbandistas, do que ter comunhão com nosso Senhor da glória. Pecado é aquele medo de ficar muito perto de Deus. Quarto lugar, pecado, segundo este texto, é ignorância, mas não ignorância simples, é ignorância culpável. Há dois tipos de ignorância. Há muita gente no Brasil que não sabe ler. Por não saber ler, eles não sabem o que está passando no mundo, pelo menos não leem bons livros, tudo isso, porque não podem. Não tem essa possibilidade. Tem uma ignorância assim, que não é necessariamente pecaminosa. Mas ignorância culpável é a ignorância da palavra de Deus quando a pessoa sabe ler. Pessoa que não quer saber o que Deus manda para poder escapar e dar uma desculpa para Deus. Ignorância culpável. Assim está em nosso texto. Que eles não somente querem viver alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem.
Não é porque Deus não nos deu uma revelação maravilhosa, não é porque Deus não tem levantado pastores e pregadores para nos ajudar a entender este livro. Não é porque a Bíblia não está em nossa língua, numa linguagem fácil de capturar. É simplesmente que nós não queremos saber. Ignorância culpável. Quinto lugar, pecado é insensibilidade. A palavra que Paulo usa aqui para descrever esta característica do pecado do íntimo é uma palavra que descreve mais ou menos aquilo que acontece depois de queimar uma terra macia que fica seco e racha e fica duro. Insensibilidade se vê nos corações das pessoas que não se emocionam mais por causa da glória de Deus. Pastor João Stott, que está no Brasil nestes dias, conta como uma vez ele assistiu uma apresentação do grande oratório de Handel, o Messias. E ele disse que foi tão bem apresentado, as palavras tão gloriosas, que ele ficou assim adorando ao Senhor, seu coração transbordando. Quando o oratório terminou, as pessoas, todas menos ele, levantaram, começaram a conversar qualquer coisa. Por quê? Porque o coração do homem moderno, insensível às coisas de Deus e adoração, não sente a emoção de estar perto de Deus, de realmente deixar que sua imaginação santa receba aquelas realidades do oratório de Handel, nem que aquela música quase celestial se torne para ele a música do próprio paraíso. Nada disso. Eles logo começam a conversar as coisas sem valor qualquer, logo correndo para casa para ligar a televisão, para ouvir rock e outras músicas que não têm absolutamente nada de Deus para comunicar às suas almas. Amados irmãos, pecado é insensibilidade e não ouvir mais a voz de Deus, tudo queimado, coração duro, coração que não tem sentimento para as coisas de Deus. Por quê? Versículo 15, melhor, versículo 19: se entregaram à dissolução, para que com avidez toda a sua emoção em torno de mulheres, bebida e dinheiro, os grandes valores de nosso mundo. Então, para não ficarem assim perturbados na consciência, eles se entregam, se oferecem, tal como Judas ofereceu Jesus ao sumo sacerdote e aos soldados do templo. Esta pessoa traz sua própria alma e oferece a Satanás, aos demônios e ao mundo. Pecado no íntimo. Meus irmãos, é ali que o pecado pode florescer sem ninguém criticar. Pastor prega aqui domingo após domingo, e lá dentro tudo escuro, cheio de toda espécie de maldade, uma verdadeira fossa negra, e ninguém vê, porque é tudo no íntimo. Jesus Cristo disse que adultério não é somente aquele que é cometido fisicamente, mas adultério é uma atitude do íntimo, do coração, da mente, entregue à dissolução. Ah, meus irmãos, se houvesse algum meio de transformar o coração, em vez de tornar o coração como Satanás tem feito numa fábrica de pecado,
transformar o seu coração numa fábrica de perdão, uma fábrica de amor, uma indústria de serviço a Deus, uma fábrica de testemunho, uma fábrica de louvor e glória ao Senhor. Somente se nós permitirmos o Espírito transformar a Força Negra. Uma das coisas maravilhosas neste mundo é que a coisa pior, coisa mais imunda que uma Força Negra, quando ela misturada com terras e planta-se uma semente, pode sair uma fruta suculenta daquilo que mais ruim era. E assim que Deus faz com seu Espírito, implantando a sua vida em nossa vida. Em vez de ficarmos endurecidos, ficamos macios, ficamos humildes, ficamos prontos para receber a palavra do Senhor. Em vez de querer fugir do Senhor, nós queremos nos aproximarmos cada vez mais perto dele. Amados irmãos, é isso que Jesus quer fazer no seu coração. Mas há pecados que não são do íntimo, são pecados da boca, são pecados que nós podemos chamar da língua. Não esqueçam como Tiago falou sobre a língua. A língua é como uma fagulha, como uma faísca, que coloca uma floresta em fogo. Pecado é furto, é roubo. Pecado é outras coisas que se faz com as mãos, que se faz com os olhos, que se faz principalmente com a língua, além do íntimo. Veja, por exemplo, a palavra mentira, do versículo 25. Por isso, deixando a mentira. O que é mentira? Amados irmãos, mentira é engano. E Satanás, desde o início, foi mentiroso. Foi através da mentira que ele enganou Eva. Ele levou Eva a cair no pecado. Crente que mente, especialmente para os seus filhinhos. Quantas vezes tem ouvido crentes mentindo para os seus filhos? Eles não sabem que isto é pecado, que isto é chamar Satanás a conviver no seu lar com os seus filhos. Ah, irmãos, deixem de mentir, fale a verdade. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Já pensou como seria se meus olhos mentissem para os meus pés? Eu estaria tropeçando a toda hora, estaria me machucando sempre. Deus não nos dá olhos que mentem a nós mesmos. Portanto, sendo o corpo de Cristo, parem, mas parem de mentir uns aos outros. A segunda mensagem é: deixem de ficar permanentemente zangados. Irai-vos como Deus fica irado com o pecado, mas não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Amados irmãos, antes de dormir esta noite, se tiver alguma coisa contra sua esposa ou seu marido, contra o filho ou pai, contra o irmão ou irmã, por favor, para a graça de Deus, pela graça de Deus, não mantenha essa ira até amanhã. Ira mantida corrói ácido dentro do espírito. Terceiro lugar, pecado de furtar. Furtar não é ser ladrão necessariamente. Furtar é chegar no emprego amanhã e não dar o nosso melhor para o empregador. Furtar é tirar qualquer vantagem para nós mesmos que nós não merecemos. Graças a Deus pelo poder do ladrão transformado, que dá a sua vida para sustentar
os necessitados. Somente o Espírito de Deus que pode transformar o ladrão em um grande benfeitor para os necessitados. Disse uma vez o famoso Charles Darwin, da Inglaterra. Ele viveu numa pequena aldeia, estava escrevendo o seu mais famoso livro, A Origem das Espécies. E Darwin uma vez percebeu a conversão de um homem pecador, um grande pecador da sua pequena aldeia. E ele disse que toda a ciência do mundo não podia fazer uma transformação que um simples pastor pregando o evangelho conseguiu fazer. Transformar um ladrão em um homem que ama os outros, trabalhador, que dá seu tempo, seus interesses. Aqueles que não têm emprego, não têm comida na mesa. Amados irmãos, pecado em santidade. Em quarto lugar, no íntimo, pela boca, não é da vossa boca nenhuma palavra sapros, sapo morto, fruta podre, com grandes problemas do intestino, penetram. Palavras entram no coração, são palavras torpes, se são palavras sapros no original, os problemas na vida do ouvinte. Portanto, coloca tanta rede diante de sua palavra, seja santificada, antes de chegar no ouvido do irmão ou colega, para que seja uma palavra de edificação, uma palavra que chama a pessoa para viver pelo Senhor. Pecado não é somente pensamento, pecado é palavra torpe, palavra que transforma o ouvinte em mais pecador do que ele era antes. Porque isso entristece o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Já ouviram alguém gritar? Levantar a voz? Quando eu era criança na Bolívia, nós tínhamos pessoas com raiva, ficaram gritando meia hora, uma hora seguida sem parar, dominada por uma força satânica. Amados irmãos, gritaria na boca do crente? Nunca. Crente baixa a voz para poder comunicar o amor de Cristo e não a raiva do demônio. Blasfêmias, fofocas, aquelas historinhas que a gente conta, boca pecaminosa que não foi lavada pelo sabão de Deus. Quando eu era pequeno, meus pais não permitiam de maneira nenhuma que eu falasse palavras torpes. Eles até nos deram uma lista de palavras que o crente não fala. Mas se eu falasse, porque eu tenho amiguinhos não crentes, né? Lá vai para casa lavar a boca com sabão. Oh, meus irmãos, como Deus tem que lavar a boca, tirar o pecado das bocas dos crentes, para que eles sempre falem coisas certas, coisas honestas, coisas encorajadoras, e não blasfêmias, que são denúncias, críticas, nem falar coisas maliciosas. Amados irmãos, pecado é algo que nós fabricamos no coração, mas que nós distribuímos por intermédio da boca. Ah, meus irmãos, como importante colocar a boca no altar de Deus. Como é importante converter não apenas o coração, mas converter a língua. Como é importante não somente entregar a sua vida a Cristo, mas entregar o seu coração a Cristo, para que transforme o pecado em santidade. Uma vez, andando
à beira do rio que passava pelo centro da cidade, um vagabundo, mentiroso, ladrão, alcoólatra, meio embriagado, tropeçou, caiu nas águas daquele rio, sem nem parar para pensar. Um homem muito bem vestido, de terno, pulou dentro das águas e tirou o vagabundo e colocou novamente lá em terra firme. O vagabundo disse obrigado, queria ir embora, sentindo-se mal porque estava para morrer, mas também não tendo nada para oferecer para tão misericordioso e gracioso Senhor. O Senhor diz: olha, espera um instante, eu quero lhe oferecer o meu cartão. No dia que você precisar, venha por acaso à minha casa. Aquela noite ele dormiu na sarjeta, frio, tremendo. No dia seguinte acordou muito mal, assim com dores em todo o corpo e muita fome. Dinheiro não encontrava no bolso, mas por acaso o cartão, que ele mal lembrava da salvação do dia anterior. Mas essa salvação trouxe com ele esse convite: se você precisar, e quem precisava mais do que ele naquele instante, morrendo de fome, venha para minha casa. Então ele foi procurando a casa. Como ele ficou surpreso ver que a melhor casa da cidade, um verdadeiro palácio, com enorme cerca de ferro fundido, uma casa de pelo menos 50 divisões e quartos e salas. Ele foi introduzido uma vez que ele mostrou para o porteiro o cartão. E qual foi sua surpresa ao ver a mesma pessoa que tinha tirado ele das águas mortíferas no dia anterior, colocar a sua mão na sua e dizer: meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Você não está com fome? Venha sentar comigo. Sentou num café da manhã de 5 estrelas. Meu irmão, ele nunca tinha comido um café como esse. Tinha tudo. E a fome foi desaparecendo. Ele levanta para sair na rua de novo e o Senhor diz: mas senhor, tem algum lugar para ir? Não. Então por que não subir e tomar um banho? O senhor vai encontrar o quarto de hóspedes assim, lê à direita da escada lá em cima. Você vai encontrar, se quiser, um terno. Se o senhor quiser, fique com esse terno. Também tem gilete, tem tudo que o senhor precisar. Se o senhor está com desejo de dormir, pode dormir à vontade. A casa é sua, a casa é minha. Meu amigo, ele tomou seu banho, ele fez a barba, caiu na cama. Nunca tinha dormido numa cama dessa. Passou a manhã toda dormindo. Quando ele acordou, querendo sair novamente para a rua, lá estava seu amigo novamente, seu anfitrião. O senhor vai para onde? O senhor não quer almoçar comigo? Churrasco. Meus amigos, quando terminou aquele almoço, como ele nunca tinha comido na vida, ele está agora começando a pensar: quem sou eu que estou merecendo isso? Ele nunca saiu dessa casa. Ele ficou na casa. Apenas que 2 meses depois, ele estava com sua maletinha de homens de negócios, saindo para viajar para uma outra cidade, a serviço da pessoa que tinha tirado ele das águas da morte. Pecado, meus irmãos, amigos, é assim. Se aquele senhor vagabundo tivesse apenas comido o café da manhã e voltado para a rua, podem ter certeza que sua salvação seria de pouquíssima duração. E assim com o crente que aceita Cristo, mas não vive com Cristo. E assim com o pecado que continua fabricando em nossas vidas desejo pelo álcool, desejo pelas coisas de vaidade,
obscurecendo o nosso coração, não deixando-nos ver a luz e a glória de Deus. É por isso que a igreja existe, para formar uma casa para todos nós vagabundos pecadores. Deus abençoe os amados irmãos nesta igreja. Que Deus transforme suas vidas para verdadeira santidade. Que Deus tire aquela fábrica e transforme, em vez de uma força negra, tornando uma fábrica de amor e de santidade e de glória para o nosso Deus. Amém. Fique de pé comigo na presença do Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Mundos errantes por este mundo cruel, colocaste sobre os nossos ombros roupa limpa, sapato em nossos pés, nos chamaste de filhos. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque nós não queremos só sermos tirados do rio, não queremos só sair daquela lama, nós queremos desfrutar a Tua companhia, queremos desfrutar, Senhor, o convívio contigo, queremos ser Teus e saber que Tu é nosso. Enquanto as cabeças estão baixas, os crentes estão orando, os guerreiros de oração estão nessa hora crendo no poder de Deus para a transformação de vidas. Você que não é crente está aqui conosco essa noite e diz: Pastor Ricardo, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu entendo que a mensagem hoje à noite foi dirigida a mim. Eu entendo que eu não vim aqui a este culto por acaso, eu não estou aqui por acidente. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para ouvir essa palavra, e eu preciso, pastor, hoje fazer essa entrega da minha vida nas mãos de Deus. Quantas pessoas nós temos aqui? Levante a sua mão para eu orar por você. Você diz: pastor, eu sou essa pessoa. Deus abençoe, senhora. Quem mais dirá? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais dirá? Pastor, a minha vida também. Eu quero que o senhor coloque na presença de Deus. Deus abençoe, rapaz. Você que Deus abençoe. Você que ainda não levantou, diga: eu também. Deus abençoe. São dezenas de mãos levantadas por todo este santuário. Nós vamos cantar mais uma vez este cântico ao Senhor que diz: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. E você que levantou sua mão, você que quer hoje, eu quero que você venha, se ajoelhe aqui na frente e diga: Senhor, a minha vida está aqui. Saia do seu lugar e venha agora. Ajoelhe-se aqui na frente, porque nós queremos orar por você e com você. Venha em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, saia do seu lugar.
Venha, você que levantou sua mão, venha em nome de Jesus, aqui na frente, lá atrás. Você diz, pastor, eu quero fazer essa entrega da minha vida nas mãos de Deus. Então venha, ajoelhe-se aqui na frente. Me faça de novo. Aleluia. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, você que levantou sua mão e diz, pastor, eu sou essa pessoa, saia do seu lugar e venha agora. Eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero colocar a sua vida na presença de Deus. Venha em nome de Jesus, não tenha vergonha. Peça a um crente que lhe ajude. E o crente vai lhe ajudar a vir à frente. Do olheiro, quero a minha vida e fazer de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até enfim tua vontade se cumpra em mim. Agora eu gostaria de fazer um apelo à igreja, crentes que estão aqui. Você está com gritaria, mentira, adultério, ira, fornicação, deslealdade. Não convém àquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. Por que é que está sendo gerado isso em você? Por que é que gera? Você ainda não se indagou? Por que é que está sendo gerado tanta maldição na sua vida? Pensamentos vãos. Quantos crentes estão aqui com pensamentos vazios? E você diz, pastor, hoje Deus falou comigo. Houve um momento do culto que quando o pastor estava falando, ele não estava falando para a igreja. Parece que ele estava falando de mim, parece que ele me conhecia, parece que o Senhor encomendou essa mensagem para ele. Não foi encomendada não, é o Espírito de Deus que está falando com você. Você que é crente, é membro da Betesda, você que é batista, você que é presbiteriano, você que é da Assembleia de Deus, não interessa de onde você é. Você diz, pastor, existe algo em mim que está me controlando mais. Eu não consigo ter alegria de ler a Bíblia, eu não tenho alegria de gastar tempo nas coisas de Deus. Quando eu vou ler as páginas da Bíblia parecem vazias, mas quando eu vou ler alguma coisa que é contra a Bíblia, isso me hipnotiza, parece que eu gosto mais dessas coisas. Por que você não se indaga? Você está com um pecado na sua vida e precisa esse pecado ser arrancado em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez. Como barro nas mãos do oleiro, Senhor, eu quero ser. Você sai do seu lugar, vem aqui na frente também. O pastor Shed vai orar pela sua vida. Deus vai tocar no seu coração hoje à noite. Eu creio que você veio porque Deus está falando e Deus quer falar com você. Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade, ó Deus, se cumpra em mim. a vontade É o
nós estamos aqui neste templo, neste lugar. E hoje pode ser um marco na sua vida. Hoje pode ser aquela noite em que Deus vai fazer uma obra revolucionária. Foi na morte do rei Uzias que Isaías teve uma visão dos céus. Pode ser no... Que não podes olhar por nenhum pecado. Mesmo assim, mandaste teu filho até a cruz para derramar o seu sangue infinitamente precioso por cada um de nós. E agora nos prometes, na tua santa palavra, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nós perdoar e nos purificar de todo pecado. E tu purificas, tu libertas, tu salvas, Senhor, tu perdoas. Oh Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, vem mais do que a nossa vontade. Por nós mesmos nós não queremos. Por isso nós entregamos a nossa vontade nas tuas mãos. Eu não quero de mim mesmo, mas eu quero que tu tomes a minha vontade nas tuas mãos, para que a minha vontade seja dominada pelo teu Espírito. Eu quero querer, faze-me querer, faze-me querer. Em nome de Jesus, na vida de todos os crentes aqui, dessas pessoas que vieram pela primeira vez, faze-nos querer. Vivemos uma vida de santidade diante de ti. Santo, santo é o Senhor, Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. A terra está cheia da tua glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos podem ficar em pé, os que estão ajoelhados por todo este auditório, por todo este lugar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que estão ao lado de uma pessoa, não sabem do seu lugar, fiquem onde estão, por favor, nós vamos já terminar aqui. Mas aquelas pessoas que vieram à frente pela primeira vez, você orou para essa pessoa, nós queremos dar um Novo Testamento de presente a essas pessoas, queremos ajudá-las espiritualmente, queria que os irmãos seguissem aqui, o irmão gentil, mas assim como ali, aquele senhor que está, sigam essas pessoas a irem aqui do lado, para nós ajudarmos essas pessoas espiritualmente, termos uma palavra de oração por elas.